Esses são os 5 pilares do capital erótico que vão te deixar mais atraente, vão fazer você chamar mais atenção, e com isso você vai conseguir ganhar muito mais seguidor, você vai conseguir vender infinitamente mais, e você, enfim, pode fazer o que você quiser com isso, seja a nível pessoal ou profissional. Então, só para dar um contexto aqui, capital erótico nada mais é do que uma teoria criada por uma socióloga inglesa que comprova que pessoas mais atraentes são mais bem-sucedidas, certo? A gente trouxe essa teoria para o Brasil e a gente transformou essa teoria em um método, principalmente voltado para empresários que querem ser mais vistos e que querem construir mais audiência e com isso fazer mais dinheiro. Dito isso, vamos para o primeiro pilar, que a gente chama de atratividade física. A atratividade física nada mais é do que você deixar claro para as pessoas, sem que você precise abrir a boca, que você é uma pessoa que se cuida. A pessoa ela precisa bater o olho em você e ela precisa perceber isso. Ela precisa ver que você não é uma pessoa desleixada, ela precisa ver que você tem um mínimo de autocuidado. Afinal de contas, gente, uma pessoa que teoricamente não cuida nem da pessoa que é mais importante, ou deveria ser a pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma, ela não vai ser responsável, ela não vai conseguir ser responsável por cuidar de uma sociedade, por cuidar de um cliente, por cuidar de uma empresa. Então, automaticamente, a gente duvida da capacidade dessa pessoa. Pode ser que ela seja muito boa? Pode, mas as pessoas, elas julgam. E a maioria dos resultados que a gente tem hoje é por causa de uma primeira impressão. Se essa pessoa, em uma primeira impressão, acreditar que você não é bom o suficiente para atendê-la, você já perdeu aquele cliente sem nem falar uma palavra sequer, percebe? Então esse é o primeiro pilar do capital erótico. É o que a gente chama de atratividade física, que está diretamente ligada com o nosso autocuidado, com a gente deixar claro para as pessoas que somos pessoas que minimamente nos cuidamos, tá? Principalmente com coisas vinculadas ao nosso rosto, que é sempre o primeiro impacto. Depois a gente vai para um segundo pilar do capital erótico que, ao meu ver, é o mais importante, porque ele é o mais raro, né? Ele é o mais raro porque ele é o mais difícil de ser desenvolvido e, como consequência, ele acaba sendo o que mais chama atenção, não só no presencial, mas também no digital. Então, sempre que a gente consegue aplicar esse pilar do capital erótico nos nossos vídeos, eles viralizam, justamente porque ele funciona tanto no presencial quanto no online, que é justamente o que a gente chama de atratividade sexual. A atratividade sexual, ela nada mais é, ou ela nada mais representa do que aquela pessoa que ela chega num lugar e ela não é bonita, muitas vezes ela não tá a mais bem vestida, ou mais bem apresentável de todas, mas tem alguma coisa naquela pessoa que faz todo mundo virar pra ela, que na hora que ela pisa no lugar, todo mundo olha e fala, cara, não sei, a pessoa ela tem um tchan, ela tem um quê, ela tem o molho, como os jovens dizem hoje em dia. E o que a gente estudando muito, a gente percebeu ao longo do tempo, que esse molho, esse tchan, ele nada mais é do que a movimentação daquela pessoa, a linguagem corporal daquela pessoa. Não à toa eu falo muito sobre isso aqui pra vocês, porque isso impacta muito os nossos resultados, isso impacta muito se os vídeos vão viralizar ou não, se uma pessoa vai comprar de você ou não, se uma pessoa quer se aproximar de você ou não. Então, a atratividade sexual é a forma que você se movimenta, é a forma que você pisa, é a forma que você move as mãos, é a forma que você move os braços, é a forma que você entra num lugar acreditando que você é o dono, por exemplo, que você já entra com outra energia. E isso também para os vídeos, a gente já percebeu que todos os nossos vídeos que tem mais movimento são os vídeos que viralizam, justamente porque as pessoas querem ver movimento, justamente porque isso traz uma atraçãozinha a mais e faz aquela pessoa querer ficar ali te assistindo ou conversando com você. E, além disso, dentro do capital erótico, a gente parte do princípio de que quanto mais expansivo os movimentos forem, mais você vai chamar atenção e mais você vai ser atraente aos olhos daquelas pessoas. Lógico que não é ser expansivo a ponto de ser invasivo ou de furar a bolha de ninguém, mas de ser expansivo no sentido de você acreditar que você merece ocupar aquele espaço. Então, por exemplo, aqui eu tô sentada na minha mesa do escritório. Tem algumas pessoas que naturalmente ficariam só num cantinho. Eu ocupo todo esse espaço. Por quê? Porque é meu. Eu sei que eu posso ocupar. Então, não só, vocês conseguem perceber, inclusive, nos meus gestos, não só você gesticular grande, mas também ocupar o espaço, naturalizar isso no teu dia a dia. Depois a gente vai para o terceiro pilar do capital erótico, que é o que a gente chama de atratividade de estilo de vida. A atratividade de estilo de vida, ela nada mais é do que você mostrar que você é uma pessoa interessante. Ai, Kátia, mas eu sou uma pessoa interessante, eu só não mostro. Então, no final das contas, você não é. Porque se as pessoas não sabem que você é interessante, de nada adianta você ser. Principalmente quando a gente tá falando do mundo dos negócios. Então, eu sou muito interessante, minha vida é muito boa, eu faço várias coisas, mas ninguém sabe de nada disso, vai morrer com você. Percebe? Então, a atratividade de estilo de vida, ela diz respeito a você
ter um estilo de vida interessante, porque isso é responsável por gerar a admiração das pessoas, e entende-se por interessante não um estilo de vida onde você vai ter que gastar rios de dinheiro. Kátia, eu sou pobre, ou eu não tenho muito dinheiro, eu não consigo ficar saindo para os lugares, mas não necessariamente é você ficar saindo para os lugares. Hoje você consegue ser uma pessoa interessante, ter um estilo de vida interessante, ainda fazendo coisas do cotidiano. Se você é mãe, leva seus filhos na escola, faz o café deles, você é esposa, você, enfim, faz N outras coisas, isso gera conexão e gera admiração em mães que às vezes têm dificuldade para fazer isso, por exemplo. Então, independente do estilo de vida que você tenha, hoje a gente consegue encaixar ele numa narrativa para que ele seja interessante e ele gere admiração para as pessoas que estão te acompanhando. E lembre-se, não adianta você só ter o estilo de vida, você precisa mostrar que você tem esse estilo de vida, senão as pessoas nunca vão saber e isso nunca vai retornar em benefício para você, digamos assim. Depois a gente tem o quarto pilar do capital erótico, que é o que a gente chama de atratividade social. A atratividade social nada mais é do que o carisma. Eu sei que muitas pessoas acreditam que carisma é dom, que carisma vem de nascença, mas não é, gente. Carisma não é genético, a pessoa não nasce com o gene do carisma. Tem pessoas que, lógico, desenvolvem mais carisma por causa da criação ao longo do tempo, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas carisma é 100% treinável. E o carisma, ele nada mais é do que você aprender a deixar as pessoas confortáveis na sua presença. Porque uma vez que a pessoa está confortável na sua presença, ela vai achar que você é a pessoa mais carismática do mundo, ela vai rir, ela vai te abraçar, ela vai, enfim, ficar confortável com você. Então o carisma é você entender o outro, é você parar para escutar o outro, é você se colocar no lugar do outro e você deixar claro que aquilo ali é um papel que você gosta de fazer e que você se preocupa com aquilo, certo? E mais do que isso também, se a gente for trazer inclusive para o digital isso, o nosso carisma não só é você tocar na dor da pessoa e ajudar aquilo que a pessoa precisa na dor dela, mas mais do que isso também, você sorrir nos vídeos, você mostrar que você é uma pessoa gente boa. Então, na Rede Vizinha, porque aqui eu tô gravando pro Tico Teco, não sei se eu posso falar, mas que é onde esse vídeo originalmente está sendo postado, na Rede Vizinha, eu posto conteúdos mais rápidos, de 10 segundos, onde a pessoa ela lê o conteúdo na legenda, né? E onde o conteúdo tá ali aprofundado. Então, em 10 segundos, eu tenho que chamar a atenção dessa pessoa através do capital erótico. E uma das técnicas que a gente mais usa é o sorriso, gente. Sempre que eu começo um vídeo de 10 segundos sorrindo, o vídeo acaba viralizando mais, por causa do pilar do carisma. E por último, mas não menos importante, a gente vai para o quinto pilar do capital erótico, que é quando a gente fala de atratividade visual. A atratividade visual, ela fala de símbolos, ela fala de tudo aquilo que você coloca no teu vídeo. Então aqui, você que está me assistindo, você está consumindo vários símbolos. Você está vendo eu de manga comprida, então automaticamente você vai achar que tá frio. Eu tô de casaco, eu tenho um quadro atrás de mim, aqui tem um cavalo, ali tem uma estante com alguns livros, aqui tem uma cadeira marrom. Tudo isso, aqui tem uma aliança, tudo isso você vai pegando alguns símbolos. E tudo isso comunica para você que está aí do outro lado me assistindo. A cor da minha unha comunica. Então, o símbolo, a atratividade visual nada mais é do que você entender se você está comunicando aquilo que você quer, no mínimo que seja. Você não precisa contratar uma consultoria de imagem, tá, gente? Mas é você entender do mínimo de símbolos. Ou pelo menos de psicologia das cores, por exemplo, para entender se a cor que você está colocando naquele vídeo, naquele momento, para falar daquela coisa que você está falando, vai gerar a sensação que você quer que gere, tá? Então, esse aqui, de todos os pilares, eu diria que pra mim hoje é o que... Não é o que menos importa, porque eu me importo sim com o cenário e tal, mas, por exemplo, eu não vou deixar de gravar se eu estiver num cenário feio, eu não vou deixar de gravar se eu não tiver com a cor de roupa que eu gostaria, percebe? Então, eu gravo independente da ocasião, porque pra mim o conteúdo é muito mais importante, mas a gente sabe que sim, se esses tópicos dos símbolos tiverem alinhados, a chance do teu vídeo, a chance de você pessoalmente com outra pessoa ter um resultado melhor é muito maior. Se você gostou desse vídeo, já segue aqui embaixo, @KatiBartz.